Alô você, nós estamos aqui começando mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast do Brasil. Tem coisa muito melhor aí no mercado, mas se você quer nos prestigiar, apesar de ser o pior, a gente só traz gente boa, Epa! boníssima. Aqui só aparece gente de fibra. E hoje nós estamos trazendo aqui, tendo o privilégio de receber esse irmão querido, que já é um patrimônio histórico. Oh, Jesus, aleluia. Azaf Borba, mineiro, músico e ministro de adoração, conhecido em todo o Brasil e em outros países. Ele tem vários álbuns, ele vai dar um relatório completo aqui, Eu composições. conto toda a história aqui, prometo. Todo mundo conhece Azaf Borba, qualquer denominação, ele é um sujeito que ele não tem nenhum muro, ele louva a Deus e motiva o povo a adorar a Deus, não importa a denominação. Querido, sua saudação inicial aí para o nosso público. Bom, é uma alegria para mim estar aqui, pastor Arival, aqui no podcast, nessa igreja pela primeira vez, né? Depois de tantos anos. Sim. Já sou amigo de muita gente dessa igreja, inclusive do pastor Hernandes Dias Lopes, com quem tenho viajado no Brasil e pelo mundo afora, inclusive. E é uma alegria conhecer você e estar aqui no seu podcast. Eu acho que não é o pior. Tem muita coisa pior, meu irmão. Não chama o seu podcast assim de pior podcast do Brasil. É porque o pessoal diz que é o marketing reverso. Não, é o marketing inverso, né? Mas tudo bem. Eu sou Azaf Roque Souza Borba, como você falou, nascido em Minas Gerais, mas criado no Rio Grande do Sul e casado com uma gaúcha, Lígia Rosana. Tenho 2 filhos, a Aurora, que tem 33 anos, e o André, que já é casado, que tem 27 anos. Certo. Tá bom, querido. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tenho que falar sobre os nossos patrocinadores. Rapidamente aqui, eu quero agradecer primeiro a Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa, ela é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário e quer alavancar seu negócio no mundo digital, você pode contratar a Tenda, que eles são especialíssimos nisso, tá bom? Também a Onibig Media, é uma empresa lá de Belo Horizonte que desenvolve criadores de conteúdo. Eles fazem uma espécie de consultoria de inteligência digital no YouTube. Eles trabalham aqui para nós, trabalham para o pastor Hernandes, para várias igrejas, pastores e cantores no Brasil. Então, se você está querendo uma empresa para ajudá-lo nessa área, Onibig Media. E, para encerrar, Porte Contábil. É um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há mais de 20 anos e eles atendem indústrias, né, comércio e prestadores de serviço. Então, se você está precisando de uma boa empresa de contabilidade, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Mas vamos lá, se você quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato aqui conosco, que nós teremos o prazer de divulgar e dar visibilidade à sua marca. Pastor Azaf, para começar, conta um pouquinho para a gente da sua história, né? Bem, eu comecei dizendo que nasci em Minas Gerais, meu pai era mineiro, minha mãe catarinense. Eles moravam em Santa Catarina e meu pai foi para Minas Gerais só para eu nascer. Sei. Levou minha mãe grávida de 8 meses e eu nasci em Minas Gerais. E poucos dias depois, 20 dias depois, voltamos para Santa Catarina e ali eu passei os 4 primeiros anos da minha vida, depois nos mudamos para Ponta Grossa, no Paraná. Sei. E de Ponta Grossa ele foi transferido, meu pai era militar, foi transferido para Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Sei. E no Rio Grande do Sul a gente ficou até agora. Sei. E em Santa Rosa, depois meu pai foi transferido para Porto Alegre, eu fui estudar no Colégio Militar, mas ali no Colégio Militar, com 13 anos, eu conheci o lado negro da força, né, do mundo, né? E fui atraído pelo mundo e desisti totalmente da escola, do colégio militar, desisti da família. A minha mãe ia numa igreja, Congregação Cristã do Brasil, e nós desistimos também da igreja. E eu parei no mundo e fui sendo abocanhado por um grupo da minha rua, no centro de Porto Alegre,
Sei. E daquele grupo eu fui para um grupo de hippies. Fazer artesanato de couro e metal, vender na praia, vender na praça. E ali tomar droga todo dia. Sei. E prostituição, droga, muito cedo. Eu tinha de 13 para 14 anos. Sei. E aquilo ali, minha vida foi se enterrando. Até os 16 anos, Sei. quando minha mãe se voltou novamente para Deus. Ela tinha se afastado muito de Deus. E ela voltou para Deus numa igreja metodista. Sei. Numa igreja metodista ali em Porto Alegre, num dos bairros de Porto Alegre. E aquele pastor metodista estava passando por um avivamento na vida dele. Uma renovação. E dentro daquela renovação, ele se dispôs demais a falar com pessoas, ganhar vidas para Jesus, coisas que normalmente os pastores não fazem com facilidade. Certo. Mas aquele irmão, então, foi na minha casa. E ali começou a resgatar um a um na minha casa. Sei. E assim a minha casa foi transformada por Jesus, a minha vida foi transformada por Jesus. Com 16 anos, eu comecei Você teve uma experiência uma experiência de conversão, de entregar minha vida inteiramente para Jesus. E ali eu fui transformado. Você tem mais irmãos? Tenho. Somos 5 irmãos, Sei. 4. Um faleceu, mas faleceu crente. Certo. E meus outros... Tenho 2 irmãos que trabalham comigo no ministério. E a minha irmã mais velha, que também está lá perto de nós. E está tendo uma experiência com o Senhor também. Amém. Amém. Mas, Azaf, como é que esse negócio da música entrou na sua vida? Você veio de uma família de Eu vim músicos? de uma família musical. Sei. Onde tinha piano, minha irmã tocava piano, tocava acordeon, minha mãe cantou a vida inteira conosco, Sei. minha mãe tocava bandolim Sei. e ela nos incentivou demais a cantar hinos. Eu cresci cantando hino. Certo. Depois, quando eu vim para o colégio militar, eu conheci as músicas da Jovem Guarda, os Beatles, Certo. né? Aquela coisa mais do mundo, né? Eu nunca tinha tido contato com música secular, música do mundo, até os meus 11 anos de idade. Sei. Até então eu só conhecia hino, Sei. cântico da igreja. Cantava o hinário os- evangélico. os da hinos, Metodista, isso os mesmo. hinos, a harpa cristã. Isso. E esses hinos, eu conhecia inúmeros deles de cor. Sei. E depois, quando eu fui pro mundo, aí a música secular entrou na minha vida e eu comecei a cantar e gostar, Você né? chegou a tocar e cantar na noite também? Ou Não. Eu só em boteco de drogado. Sei. Essa foi a minha vida. E em alguns festivais eu participei também tocando. Mas a música, eu comecei a tocar com um violãozinho que meu pai me deu. Quando eu completei 11 anos, eu disse para ele, eu quero tocar violão. E ele foi lá e comprou um violão muito vagabundo. Sei. Depois quebrou, era de tarraxa ainda, não tinha... Sei. daqueles antigão, né? Tipo violino, assim. Sei. E depois ele me deu um violão melhor. E com aquele violãozinho eu aprendi a tocar violão enquanto drogado, né? E me diga uma coisa, você teve na sua vida inicial, aí, na área musical, alguém que lhe influenciou, assim, como compositor, como cantor, ou foram apenas os hinos e aquilo? Como é que isso brotou? Isso brotou quando a música secular mesmo. Quando eu estava no colégio militar, eu fiquei interno Sei. no colégio militar alguns meses. E naqueles meses de internato tinha um toca-disco naquele internato, que vivia tocando Luciana, Luciana. Aí tocava os Beatles e tocava Raul Seixas, música secular que eu nunca tinha ouvido na vida, e eu me apaixonei por aquelas harmonias, aquelas melodias, aqueles ritmos, tudo. Aquilo ali começou a ser minha primeira influência. Certo. Mas e quando eu fui pro mundo, daí a música do mundo entrou mesmo, né? Daí eu comecei a curtir tudo quanto é grupo, Pink Floyd, Led Zeppelin, as grandes bandas, Emerson, Lake and Palmer. Sei. E depois que eu me converti, eu cortei com tudo. Não queria mais música do mundo. Tá. Ninguém me disse isso, foi meu próprio coração que se voltou para alguma coisa diferente.
Certo. E eu tive algumas influências iniciais como Vencedores por Cristo Certo. e um irmão aqui de São Paulo chamado Volô. Aquele Rolou, sim. irmão me influenciou demais, o Volô. Foi minha primeira grande influência musical cristã. Sei. E eu gostava demais dos Vencedores por Cristo, que era quem eu conhecia de música cristã. Era o Volô e os Vencedores. Não tinha muita coisa na minha época. Não existia essa coisa arada de música, né? Era pouca coisa. E eu ali na periferia eu não tinha nem acesso a isso, né? Nem sabia onde comprar disco, nada. Né? Então, os discos que me chegaram à mão foram esses. Então, esses irmãos se tornaram as minhas primeiras influências. E aí, como é que você foi descobrindo? Sua primeira composição? Assim, ó, o meu pastor, quando eu me converti, ele me deu uma Bíblia. Sei. E disse, vai ler essa Bíblia. Esse pastor metodista. Esse pastor metodista. Era um homem muito crente, muito querido. E foi meu pastor a vida inteira. Sei. Ele só deixou de ser meu pastor ano passado, quando morreu. Sei. E ele me mandou ler a Bíblia. Eu abri a Bíblia, onde ele falou, João, Evangelho de João e nos Salmos, e eu li um salmo e aparecia uma melodia no meu coração. Eu tenho melodias dentro de mim desde criança. Sei. Eu vivia cantarolando uma musiquinha, que ninguém sabia o que era, nem eu. Sei. E eu faço isso até hoje. Eu estou no avião ali parado, eu tenho uma melodia dentro de mim. Eu sento para ler a palavra, tem uma melodia dentro de mim. E já foram mais de 700 músicas. Composições suas? Composições minhas mesmo. Gravadas, eu tenho quase 500 músicas gravadas. E tenho mais umas 200 que eu dei para pessoas, dei para outros grupos, para tudo quanto é grupos, irmãos aqui do Brasil que já gravaram minhas músicas. Eu conheci um missionário em 1975. Esse missionário veio para o Brasil, um americano, um músico, um excelente músico. Sim. E compositor também. E ele começou a me incentivar, ouvir as minhas músicas, incentivar. Em 1977, esse cara voltou para os Estados Unidos e descobriu um amigo dele que tinha um estúdio. Sim. E era raro um estúdio naquela época. Um estúdio sim. tinha que ir para os grandes centros para ter estúdio. Sim. Porto Alegre não tinha um estúdio, né? Sim. Daí esse amigo dele disse... ele perguntou, olha, será que a gente não pode gravar um disco aqui com as nossas músicas? Assim, 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 assim. E o amigo disse, pode vir. Daí ele pegou, me mandou uma passagem, uma carta para o consulado, e eu fui com a passagem de ida para os Estados Unidos, assim, Sei. sem pensar, com 18 anos de idade. Fui lá, fiquei 3 meses na pré-produção, depois mais 2 meses na produção e depois na prensagem. A gente prensou nos Estados Unidos o nosso primeiro disco. Sei. E aquilo foi uma explosão de louvor. Foi o primeiro disco congregacional no Brasil, Sei. chamado Celebraremos com Júbilo. Uma música assim, celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Sim. Um disco emblemático, né? E quando a gente voltou com essa matriz, nós conhecemos o Centro de Literatura Cristã. Sei. CLC. CLC. Nossos irmãos muito queridos, que eram de Porto Alegre no início, depois vieram para São José dos Campos. E esses irmãos disseram, não, a gente conhece vocês, nós queremos apoiar esse projeto aí. Nós vamos distribuir. Pode mandar prensar. E a gente começou a mandar prensar e o disco começou a sair. E sair, e vender, e vender. Gravamos o segundo disco e vender, e o terceiro disco. E vender. E daí começou a vir as agendas, convites. Ah, nós queremos essa música na nossa igreja. Você pode vir aqui ministrar? E a gente pegava o ônibus em Porto Alegre, ia para a igreja no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, ia para a igreja em Natal, no Rio Grande do Norte, né? De Porto Alegre, de ônibus, a gente ia. Era assim antes, irmão. Ministério de louvor aí, de avião, de hotel, não tinha nada disso. Dormia num banco da igreja lá. Era assim. Sei. E nós, com muito ânimo, um violãozinho, uma malinha, uma mochila, a gente fez esse início do nosso ministério na década de 70. 70. Gravamos nosso primeiro disco em 1978. E o segundo em 79, o terceiro em 81, e assim por diante. Não paramos. Quantos álbuns você tem? 51.
51 álbuns? 51. De fato, Viu? é uma grande produção, né? Uma grande produção. Agora- E tô gravando mais um esse ano, ó. É? Meu 52 tá saindo agora, irmão. Já tá metade produzido. Sei, Glória sei. a Deus, tô animado ainda. Graças a Deus. Agora, como é que você avalia? Porque hoje você é uma pessoa que tem, a gente vê, esse seu chamado ministerial para a música. E hoje existe a figura do cantor, né, do artista. Eu não me considero cantor. Primeiro que eu nunca gostei muito da minha voz, viu? Sei. Mas eu me sinto uma pessoa apaixonada por Deus, que quer comunicar a mensagem de Deus. E a ferramenta que Deus me deu é uma voz e um violão. Mesmo meio taquara rachada, como você chamou o seu programa do pior podcast do Brasil, eu chamo minha voz pior cantor gospel do Brasil. Sei. Né? Mas... Mas eu estou colocando isso porque a gente vive hoje uma cultura, né? Uma cultura muito individualista e uma cultura de celebridades, principalmente dentro do meio gospel, né? do meio gospel. A gente tem batido aqui, você conhece o pastor Hernandes, né? A gente tem, de uma certa forma, falado, né, contra isso, motivando as pessoas a voltarem à simplicidade do Evangelho, à simplicidade de Cristo. Então, por exemplo, quando eu vejo você aqui, que eu escuto você desde jovem, adolescente Desde também. que você é adolescente. E nunca subiu para sua cabeça. Você sempre foi um homem simples. Eu sempre combati o estrelismo com simplicidade e com serviço. Certo. São as duas ferramentas que Deus me deu. Aprender a servir as pessoas, aprender a servir os irmãos, aprender a servir as igrejas com amor. Sei. E a simplicidade de viver em simplicidade. Eu nunca cobrei cachê. Eu recebo o que os irmãos me dão de amor, de oferta, e recebo com alegria, sempre com a mesma gratidão a Deus e aos irmãos. Então, eu não tenho preços estipulados e vivo na simplicidade do Espírito Santo. Amém. E é muito bom ouvir isso de você, esse testemunho. O pessoal que está nos assistindo, né, quem não conhecia o famoso Asaf Borba, está aqui, essa figura simples, diante de Deus, servindo a Deus com alegria. E é tão importante esse seu testemunho, porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Sem dúvida. Você tem uma família abençoada. Infinitamente mais, olha. Você tem. Nunca faltou nada do necessário para você. E nem vai faltar, irmão. Nem vai faltar. Deus, em sua abundante graça, super abundante graça, tem cuidado da minha vida. Certo. Eu sou jornalista formado. Sei. E sou gestor em comunicação, especializado em gestão em comunicação. E já trabalhei na grande mídia. Sei. Fui supervisor da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Sei. E fui técnico da TV Educativa. Sei. Da TV Cultura lá no Rio Grande do Sul. Trabalhei para rádios, né? Mas o meu chamado é esse, de servir a Deus, de viver para Deus, né? De servir a igreja, de usar o meu jornalismo mais para escrever, mais para contar as histórias, contar as boas notícias. É isso aí. Asaf, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa jornada musical? Os desafios, assim, as coisas que você sempre... Você já contou a dureza que era no início. Ah, sim. Né? Não, mas... As limitações, mas... Mas os maiores desafios foram espirituais, porque... Sei. Quando eu comecei, o tipo de música que Deus estava me dando, muita gente tinha medo de que ele substituísse as coisas tradicionais, os inários, Sei. os hinos. Sei. Mas eu cheguei com muita coragem. No início do cântico congregacional, principalmente depois que a gente gravou, e eu fui o primeiro desses irmãos, depois de Vencedores por Cristo, eu fui a primeira bandeira que se levantou com hinos congregacionais, com hinos fáceis, bíblicos, para a igreja cantar. Nosso primeiro disco é só texto bíblico, cantando a palavra de Deus. Então, muitas igrejas eram contra o que a gente estava trazendo.
Por exemplo, a gente trazia cânticos de alegria. Celebraremos com júbilo, e as pessoas erguiam as mãos. E muita gente não gostava que erguesse a mão. E daí começaram a bater palma. Teve uma época que começaram assim, do nada os irmãos começaram pá, 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 bater palma no meio do culto. E os irmãos e os mais velhos ficavam bravos, assustados com tudo aquilo, né? Certo. E teve uma vez que eu estava numa igreja que eu comecei a cantar. E a igreja começou a se alegrar com os cânticos, né? E daí tinha um coral bem tradicional na frente, assim. O coral se levantou, cruzou os braços e virou de costas. Ficaram. A regente do coral mandou o coral se virar de costas. Para o coral dizer que não estava concordando com aquilo Com aquele tipo que de nós música. estávamos fazendo. Sei. Para mim, essas foram as maiores lugares, né, que não deixavam entrar a bateria, Sei. que não podia tocar bateria. Sei. Lugares, né, que eu tinha que ir tirar a barba. Eu tive barba toda a minha juventude, né? E Sei. várias vezes eu tinha que chegar e tirar a barba. Essas foram as maiores. Mas eu nunca tive, assim, nenhum tipo de perseguição. Teve Sei. uma vez só que a gente teve muita perseguição do diabo, né? É. Contra a nossa vida mesmo. Minha esposa foi assaltada, foi baleada, foi a morte, quase a morte numa UTI grávida de 8 meses. Aquilo foi uma grande oposição diabólica contra a nossa vida, né? Uma Certo. grande opressão. Mas quando eu olho para trás na minha vida é muito, muito cheia de vitória, muito cheia de coisas bem-sucedidas. Nosso ministério existe há quase 40 anos, nós nunca falimos, nunca tivemos problemas financeiros, nunca tivemos nenhum tipo de dificuldade, sempre tivemos os equipamentos que precisamos, na hora que a gente precisava, os programas, nós passamos pela fita, fita grossona de gravação, depois o ADAT digital, depois os computadores e tudo, a gente foi passando e Deus foi nos dando todos esses recursos com os melhores programas, melhores mesas, melhores tecnologias, de tudo. Mas você também não é parece-me que você não é uma pessoa inflexível. Você soube passar, porque nós passamos por uma mudança Por tudo. por tudo. Sem dúvida. E você nunca saiu de moda e continua fazendo o trabalho do mesmo jeito Sem dúvida. que fazia há 40 anos atrás. Exatamente, cantando com a mesma alegria, com o mesmo violão, e louvando a Deus e servindo a Deus e a igreja com toda alegria. Sabe por quê, irmão? É porque a essência nunca mudou. As formas podem mudar. O que não pode mudar na vida de um homem de Deus é a essência e os princípios de Deus dentro do seu coração. E isso nunca mudaram. Agora eu estou pregando sobre alianças. Sei. A vida em alianças. E eu falo de 5 alianças inegociáveis. A primeira é a aliança com Deus. A segunda é a aliança com a igreja, né, que é o povo de Deus. A terceira aliança é com seus pastores e líderes. Muita gente não gosta mais de pastor, né? Não quer pastor no seu cangote, não quer mais submeter as suas vidas. E eu falo da bênção que foi na minha vida ter pastores e ter os mesmos pastores. Sei. Durante toda a minha vida cristã, eu nunca saí da minha igreja e nunca tive outro pastor, a não ser o pastor que me ganhou para Jesus. Sei. Por 48 anos eu estou na mesma igreja, nunca saí dali. Sei. E isso para mim é uma grande bênção. Sim, Uma sim. grande bênção. Daí eu falo também sobre a aliança com a família. A importância de você ter uma aliança com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E você é um instrumento de Deus, se você é uma pessoa crente, se você principalmente é um servo de Deus, você tem que ter uma aliança com a sua família. E a quinta aliança é a aliança com o seu chamado. O seu chamado é algo que você descobre diante de Deus, o que Deus quer da sua vida, o seu destino, A sua missão a aqui. sua missão aqui na terra. Isso é um chamado. Certo. E isso você santifica a Deus, isso você prospera diante de Deus, isso você protege diante de Deus e dos homens, isso você busca unção para esse chamado. Certo. Viu? Então, para mim, a vida é isso. Essas 5 alianças definem o que é a minha vida cristã. Pois é, eu ia fazer justamente uma pergunta, né? Para você, qual seria aqui você atribui, né? A esse
esse ministério tão abençoado. Eu atribuo essas 5 alianças, ter guardado essas 5 alianças. Sei. Ao guardar essas 5 alianças, Deus me deu um ministério longo, próspero, abençoado. Glória a Deus. É muito bom, né? Porque a gente às vezes tem contato com cantores evangélicos que eles tiveram ali um período de sucesso e depois arrefeceram, sumiram. Às vezes uma carreira meteórica. E o seu ministério é um ministério que já vem aí, são quantos anos? 49. 49 anos. E esse ano eu completo 49 anos 49 de anos estrada. de estrada. Glória a Deus. Agora, louvado seja Deus. Aleluia. Isso é graça. É graça. Isso é graça. Graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Aleluia, Senhor. Ô Azaf, das músicas que você fez, você falou aí quantas músicas você produziu? 700. Mais de 700 músicas. 700 e tantas já. Tem aquelas que Tem umas que não morrem. não morrem. Nem deixam morrer. Aquele Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Essa não morre. Outra que não morre. Eu sei que foi pago um alto preço. Tá tudo no nosso repertório de hoje à noite aqui. Minha alma engrandece ao Senhor. E também tem para fazer infinitamente mais. E tem o meu louvor é fruto. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam. Agora, quando você também, eu sei que você é um homem de letras, assim, de estudar, de escrever, você é um escritor também. Você acha que nós deveríamos desprezar a nossa inódia? Porque tem muito cantor, né? Não, de jeito nenhum. Para mim, eu não desprezo nada, irmão. Eu amo o que veio do passado. Prova está que a minha biblinha aí tem mais de não sei quantos mil anos. O livro mais novo tem 2.000 anos. O resto é tudo mais antigo, de 2.000 anos. E eu continuo com ela na minha mochila e no meu coração. Eu amo os hinos antigos e tudo que Deus deu e que Deus vai dando. É porque quando você lê o texto lá de Colossenses, né, que fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, ali dá como se fosse uma variedade de estilos, né? Sem dúvida. Para a gente cantar. E isso é uma coisa, porque eu estou colocando isso para você, porque eu sei que nós, o crente tradicional, aquele crente raiz, ele foi criado com a Bíblia e o inário. Sem dúvida. E aquilo é sagrado. É sagrado. Então, eu ainda tenho no meu coração a Bíblia e o inário firme. Você falou aí, por exemplo, teve um período da minha vida, da adolescência, que eu morava lá na casa da minha avó, e todas as noites pegava o inário evangélico, que era a igreja presbiteriana não tinha um inário Novo Cântico, era o inário metodista. E ali se cantava, né? E se cantava, seria aquelas antífonas que tinha nos textos bíblicos, e ali era uma forma de adoração. Então era a leitura da Bíblia e os hinos, né? E graças a Deus houve essa transição, teve uma geração que pagou o preço. O pastor Jaime Kemp já deu testemunho disso aí, né? Com essa vinda, como o Guilherme Kerr e outros que trouxeram esses estilos novos, né? Contemporâneos, porque cada geração também ela tem a sua forma tem a sua linguagem, né? A sua linguagem para expressar a sua fé, né? Agora, me diga uma coisa, você também escreve. Quais são os livros que você tem? Eu tenho 4 livros que eu escrevi. O primeiro chama-se Adoração, Quando a Fé se Torna Amor. Certo. Que o prefácio foi feito pelo Russell Shedd. Certo. E é um livro que está traduzido para o espanhol, para o inglês e para o árabe. Sei. Um livro muito precioso. É o meu best-seller, o meu livro mais bem vendido, que é o primeiro. Quando a Fé se Torna Amor. Certo. Adoração. Certo. Quando a Fé se Torna Amor. Depois eu escrevi um livro, quando meu filho se tornou adolescente, de um pai para os seus filhos. Sei.
falando de conselhos primordiais. Daí eu falo sobre fé, sobre remir o tempo, sobre sabedoria, sobre preservar a vida, vários princípios, né? Sobre ter paciência, ter integridade, né? E daí eu redigi isso, porque isso foi uma carta que eu escrevi pro meu filho quando ele completou 18 anos. E daí se tornou um livro de um pai para os seus filhos. Esses 2 livros e o terceiro, que são as histórias das minhas músicas, é um livro muito interessante, porque eu conto como que eu compus cada música. Eu escrevi a história de 60 músicas. Daí esses 3 livros são lançados pela Thomas Nelson, Brasil. Somos parceiros, Isso. que é a nossa editora aqui, com o pessoal da Thomas Nelson. Isso, a Thomas Nelson editou esses 3 livros. Certo. Daí o 4º livro, esse pela editora Life mesmo, é o livro das alianças. Quando a fé se torna compromisso. Alianças, quando a fé se torna compromisso. Você citou aí o pastor Russell Shedd, né? Você é o Shedd, querido. E o segundo livro do pai para o seu filho foi o Jaime Kemp que fez o prefácio. Foi? O Jaime Kemp e o meu amigo Gerson Ortega que fez a apresentação. O pastor está falando aí do Russell Shedd, ele escreveu um livro sobre adoração, né? Onde Maravilhoso, é uma das minhas fontes. Onde ele coloca justamente que a essência da adoração é o amor. É o amor, Ele isso trabalha mesmo. Aquele texto lá da Deuteronômio 6, né, Marazo? Isso esse livro foi muito da minha inspiração para escrever o meu próprio livro. E eu cito o Russell Shedd inúmeras vezes, viu? E eu tive a alegria dele fazer o prefácio do meu livro de adoração. A gente tem tido contato agora com alguns cantores, né? E eles estão com uma preocupação muito grande hoje, alguns pastores, alguns cantores, de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais a doutrina bíblica, porque você não pode ser um cantor se você canta a fé, se você canta a Bíblia, se você ministra a adoração, você tem que ter um bom embasamento teológico. Sem dúvida. Isso é primordial. Você fez algum curso de teologia, não? Não, eu fui discipulado, irmão. Certo. Eu fui discipulado. A nossa igreja começou um programa de discipulado para os jovens convertidos, ainda na década de 70. Certo. E eu fui um dos primeiros jovens daquele programa que foi crescendo no discipulado. Primeiro o discipulado de vida, depois de família, quando eu fui casar em 82, depois de ministério. Sempre isso se desenvolveu dentro da nossa comunidade. E esse foi o meu seminário, um discipulado constante, ininterrupto com os meus pastores. Tá. Você fala dessa comunidade, a comunidade Vida, né? Life lá. Comunidade Cristã de Porto Alegre. Comunidade Cristã de Porto Alegre. Conta um pouquinho da história. Você falou que está lá há mais de 40 anos. Essa comunidade nasceu dentro da Igreja Metodista. O que aconteceu? Que os pastores, quando se foram renovados, aquela renovação foi muito forte na vida deles. 2 pastores metodistas, Erasmo Ungaretti e Moisés Cavaleiro de Moraes. E daí... Eles tiveram experiência de avivamento. De avivamento, dentro da Igreja Metodista. E todo mundo que estava com eles, aqueles jovens que eles tinham ganho para Jesus, ninguém veio de outra igreja. Foi tudo salvo ali na rua, nas escolas que tinham em volta da igreja. E ali começou essa pequena comunidade, dentro de uma reunião de oração, de avivamento, segunda-feira à noite. E essa comunidade foi crescendo, foi sendo cuidada e discipulada por esses pastores. E quando tinha umas 100 pessoas, a doutrina que Deus foi nos dando do Espírito Santo foi conflitando demais com os cânones metodistas. Daí esses pastores foram convidados a se retirarem, se eles quisessem continuar com aquelas práticas de louvor e adoração, de cântico, de celebração, de dança, né, de celebrar dançando diante do Senhor, né? Tudo isso Deus foi nos dando ali como uma coisa natural
Sei. daquela juventude toda, uma nova geração chegando, não ia chegar os ex-hip tudo ficar parado, né? Não, Deus nos dava cântico de alegria, de pulo, de celebração, e os pastores ali vibrando, né? Sei. E aquilo tudo começou a gerar muito conflito, dessa comunidade se afastou, e começou então a comunidade cristã de Porto Alegre, que nós fazemos parte até hoje. Certo. E dali nós já temos mais de 80 igrejas que Plantadas. nasceram Certo. do nosso meio. Sim, louvado seja Deus. Aqui tem várias perguntas, né? Não, pode fazer, irmão. Manda brasa. Manda, pinga fogo. Eita! Uma das curiosidades que você falou aí, que escreveu a história Das canções. das canções, que isso é uma coisa muito interessante. A gente já viu, eu já li, por exemplo, na minha época de formação de seminário, a história de alguns hinos, Sim, eu li também. né? Antes de escrever as minhas histórias, eu li muito sobre história de músicas e de hinos, né? sei, Porque eu queria ter uma referência. sei. E tem histórias belíssimas, né? Isso. E E uma composição, por exemplo, assim, que teve uma história forte para você, e que gerou essa... Nos Braços do Meu Pai, uma música chamada Nos Braços do Meu Pai. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Sei, Daí eu conto, né, a história dessa música é que quando minha esposa foi assaltada, sei, ela ficou muito mal, grávida ainda, né? Ela segurou mais 4 semanas o bebê com uma bala cravada no corpo. sei, E aquilo quase lhe custou a vida. sei, Então foi um tempo de muita angústia para nós, né? sei. E quando o nenê nasceu, foi um alívio. Daí podiam cuidar da Rosana, podiam agora tratar daquele ombro machucado que ela levou o tiro. E para não prejudicar o bebê, ela não deixou operar. Sei, Então ela ficou com aquele... Só fizeram os curativos, ela ficou com a bala cravada no ombro e a parte que entrou para dentro do peito, né? Ficou lá, tá lá até hoje. sei, Daí, um dia eu estava segurando o André no meio de toda essa luta, né? Daí eu conto toda essa luta, sei, né? O que tinha em volta, tinha a filha pequena também, a minha filha menor, ali em volta, precisando, né, também de ajuda, e a minha esposa não podia prestar nenhuma atenção. Daí eu cuidava, tanto do bebê quanto da Aurora, e um dia, cuidando deles, segurando o André no braço, o Senhor me disse, olha, assim como tu tá segurando teu filho no braço, eu tô segurando você e a Rosana nos braços do Pai. sei. Daí nasceu esse cântico, nos braços do meu Pai. Fantástico, né? É muito bom. Então, essa é uma das histórias. Tem muitas outras, né? Sei. Ministeriais. Tem música que eu compus em época de guerra, no Oriente Médio. Sei. Né? Explodiu a guerra, eu estava lá no meio do Oriente Médio, né? Eu Sei. fiquei na maior angústia. Não Sei. podia sair, não podia ir, né? Tinha que voar para um outro canto, não tinha voo para lugar nenhum. Tinha que pegar o voo para sair dali para qualquer lado. Sei. E eu parei na Ilha do Chipre. E ali Deus me deu uma música também. E eu vou contando as histórias. A gente vê que você gosta também de ir para Israel, de cantar em Israel. Você tem uma paixão Eu gosto. muito grande. Primeiro que eu sou de origem, meu pai era de origem judaica, né? Sei, Eu tenho uma parte do meu sangue, um sangue judeu por parte de pai. sei, sei. E todo cristão tem um pouco de judeu, né? Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, Cristo era judeu. Então, toda a cultura judaica está muito perto da igreja. Isso. Eu não sou um judaizante, assim, um cara Sei. que vou trazer os dogmas judaicos para a igreja. Sei. Eu não concordo muito com essa visão de judaizar, de trazer a Arca da Aliança, isso aí não o tem shofar, sentido. o kippá e o manto, assim. Deus nunca me mostrou isso como uma realidade espiritual para a minha vida, Certo. mesmo tendo uma herança judaica. Mas eu respeito, né? Eu respeito os meus amigos messiânicos, né? Que têm práticas judaicas, né? Que preservam o Shabat, aquelas festas.
as festas também. Tenho discípulos que guardam as festas e não os condenam. Mas a minha herança judaica, ela termina na música mesmo. Sei. Eu gosto da música judaica, eu canto muito música judaica, já gravei discos judaicos Sei. e ajudei a Ana Paula Valadão a fazer o disco em Israel, Sei. depois ajudei a fazer na Jordânia e assim por diante. E a gente tem... Azaf. Eu tinha muito preconceito sobre Israel, aquele negócio todo, mas em 2011 eu fiz a minha primeira viagem. É maravilhoso, né? Ela agrega valor à fé. Isso. Não, e eu gosto de Jerusalém. Então, quando eu chego em Jerusalém, Igualmente, irmão. eu sinto uma... Eu não preciso ir em lugar nenhum, mas só ficar ali em Jerusalém já me... E quando a gente vai lá para o jardim de oração, lá no Monte das Oliveiras, e saber que Jesus esteve ali, orou ali. É maravilhoso, cara. Você é uma experiência diferente. Para mim, a experiência de Israel não é mística. Certo. Ela coloca visão e coloca uma parte física naquilo que eu creio. Certo. Daí você pisa no Monte das Oliveiras. Isso, você vai no Jardim do Getsemane. Daí você anda no Mar da Galileia. Então tudo aquilo você visualiza, você põe a mão na água. Então isso agrega muito valor à nossa fé. Certo. Então, para mim, não é que Israel seja um lugar místico, onde a maior presença de Deus, lá tem mais presença de Deus do que nesse estúdio. Para mim é a mesma coisa em qualquer lugar. O reino de Deus está dentro de vós, Jesus diz. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para mim, a riqueza do reino de Deus está no coração de cada pessoa. É onde superabundou a graça, é na vida das pessoas. Deus não tem lugares físicos. Certo. E eu creio que esse Israel místico, ele presta serviço ao sionismo, não à fé judaica. Sei. E não vou entrar nessa linha de pensamento, né? Mas eu tenho um pensamento muito crítico com respeito à sionização da fé, Sim. né? Sim. Isso não está dentro do evangelho, não está. Então, qualquer coisa que a gente traga para isso vai estar indo contra a nossa própria fé e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e a grandiosidade da graça. Paulo pagou o preço, né? E eu amo Israel, eu amo os judeus, tenho amigos lá, amo as igrejas, tanto de árabes quanto de judeus. Sei. E, inclusive, eu tive meu livro traduzido para a língua árabe, na Jordânia, e lançado em Israel, em Belém e em Nazaré, no meio dos palestinos, né? Então, de manhã eu estava cantando para os palestinos em Belém, e de noite estava na Arena de Jerusalém ministrando louvor para os messiânicos. Então, essas são as coisas que Deus faz na minha vida. Certo. Mas, pastor, hoje, né, você falou aí agora em 49 anos. 49 anos. Qual é o foco do seu ministério hoje? O foco do meu ministério hoje? Treinar outras pessoas. Ajudar. Despertar vocações. Hoje, o que Deus está me falando é ajudar as pessoas a viverem uma vida de aliança. Hoje está todo mundo muito solto. Todo mundo sem aliança. Individualismo, né? Individualismo. O divórcio entrou na igreja, né? Inúmeras coisas, as pessoas mudam de igreja, levam a família, estão aqui hoje, já não serve aqui, já vai para outra. Tudo isso para mim são coisas nocivas ao crescimento da fé. Para mim, a minha visão hoje é ajudar a igreja a viver em aliança. Viver as alianças, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com seus pastores e líderes, aliança com a sua família, com seus filhos, com sua esposa e aliança com o seu chamado. Mas me diga uma coisa, você está falando aí que já tá no forno aí. Mais um disco. Mais um disco. E a gente chama de disco porque nós somos dessa época. Mais um cassete.
Não, mas eu tô lançando aos poucos. É uma música de cada vez que a gente põe no Spotify lá. A primeira já tá lá, inclusive, nos Passos de Jesus. Sei, eu vi uma cara falou assim, a vida, ela é como um disco. Você não pode fazer um julgamento sem não ouvir os dois lados. Né? Tem que ouvir os dois lados. Né? Então, você não tem tudo na vida tem dois lados. Tem dois lados, né? E como é que é esse cântico? Fala um pouquinho aí já desse novo álbum aí. Esse novo álbum é uma série de músicas, né, que Deus me deu durante e depois da pandemia, até agora, recentemente, né? E ele, como tudo na minha vida, ele centraliza Jesus. Sei. Né? Ele começa com a música Seu Nome é Maravilhoso, Seu Nome é Conselheiro, Seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Seu nome é Jesus, Seu nome é Emmanuel, Seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Então, essa é a música mais forte. Né? E depois tem uma música que Deus me deu sobre a palavra de Deus. Sei. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita e quem vai reescrever é a inteligência artificial. Quem vai reescrever a Bíblia não vai ser pessoa nenhuma, vai ser inteligência artificial. Daí eu estava lá na casa de um querido amigo chamado Reco, que é co-sogro do Hernandes Dias Lopes. Sei. Viu? O Edson Reco, meu grande amigo, eu estava hospedado com ele, junto com o Hernandes, inclusive. Sei. Nós fomos dar aula lá no seminário da Cesumar, nós dois. Imagina, eu e o Hernandes dando aula, né? Daí Deus me deu esse cântico sobre a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Sei. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, espada de dois gumes, que me traz a paz. A tua palavra é fiel, o caminho que me conduz, o verbo que se fez carne, a palavra é Jesus. Guardo no meu coração a palavra para não pecar contra ti, meu Senhor. Querigma, rema, palavra de vida e poder, palavra que me faz vencer. Eu amo a palavra de Deus. E esse cântico lindíssimo, né? Ficou lindo, né? Esse é outro cântico que tem. O outro é Nos Passos de Jesus. Né? Falar sobre nós seguirmos a Jesus, né? Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Minhas músicas é tudo sobre Jesus, irmão. É só olha pra frente, olha, não tem nem graça. Viu? Quer saber qual a minha maior inspiração? Jesus. Então, esses são três dos temas. De todas as músicas que você compôs, que eu conheço, né? Eu acho que o Meu Louvor... Meu louvor é fruto, isso mesmo. Essa composição é um negócio... O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Fora do comum. De lábios que confessam o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ir pro culto agora, né? Tem culto tem ainda culto hoje? Tem culto ainda hoje. Tem celebração. Aleluia, glória a Deus. É graça hoje. E aí o pessoal falou assim, pastor, e aí, como é que nós vamos fazer? Não, deixa o Azaf vir, ele faz cabelo e barba. Ele prega, ele canta, ele ora, ele faz apelo, ele faz o que ele quiser. Então, amém, irmão. Eu estou aqui para servir vocês, com toda alegria. Nós queremos adorar a Deus, nós vamos ter o culto agora. As suas considerações finais... Eu gosto. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. É isso que eu quero que cada irmão seja, um verdadeiro adorador. Amém, amém. Azaf, foi um prazer conhecê-lo. Arivalcast. Melhorou agora com a sua presença. Melhorou, glória a Deus, aleluia. Tá bom, gente? Melhorei o Arivalcast, minha gente. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo episódio, tá? Um abraço, minha gente.